Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, este é o Desculpe o Transtorno, um videocast maravilhoso comigo, Tati Bernardi, com o professor Christian Dunker, aqui em Universa. E para participar, você mande a sua piração, a sua neura, para desculpaotranstorno@bol.com.br. E vamos à cartinha maravilhosa do dia, que vai ser a história de O Irritado. Vamos lá. Tati e Christian, me chamo Paulo e sempre me senti meio único, diferente, para o bem e para o mal. Na época da escola, tenho quase 40 anos, ele coloca entre parênteses, rolava forte o que passou a ser chamado de bullying. Eu ficava enfurecido e brigava com os colegas. De início, pelos 7 anos, nessas brigas reativas, eu que batia. Acho interessante como ele constrói a frase aqui, que eu não arrumei, deixei como ele mandou. Pelos 10 anos, pais divorciados quando eu tinha 8, gordinho, entre parênteses, joguei tudo na comida, tive uma briga épica na escola. Sem condições de bater no colega que era ágil, fui derrubando, enfurecido, todas as carteiras da sala. Todos da turma e a professora precisaram me conter. Eu também me irritava muito com a minha irmã, que era bem zoeira, e batia nela, mas hoje somos muito amigos. Eu nunca deixei de gostar da escola. Apesar disso, e, de modo geral, também nunca deixei de gostar da vida. Se em algum momento eu não tivesse amigos legais, entre parênteses, que não faziam bullying comigo, acabava passando os recreios sozinho, na biblioteca, com os livros. Já fiz e faço terapia e psicanálise, de todo tipo, e hoje não pratico agressões físicas, graças a Deus. Mas sigo me irritando com muita facilidade e intensidade. Meu filho, que está em idade pré-escolar, me tira do sério muitas vezes, mas em geral consigo me conter e não bater. Afinal, depois de eu brigar na escola e com a minha irmã, quando eu era moleque também apanhava em casa e não quero proporcionar isso a ele. Também me irrito muito com a minha esposa, que é muito diferente de mim. Ela também sofreu bullying forte na época da escola, mas lidou de forma muito diferente. Eu me isolo em meus pensamentos, sempre mirabolantes e onipresentes. Já ela é daquelas pessoas que fala sem parar, até sem interlocutor. Uma briga besta e recorrente nossa é que ela fala comigo a partir de outros cômodos da casa. Isso me irrita profundamente, quase como um desrespeito e uma agressão que remeto ao que vivi na infância. Eu não queria me irritar assim, e muito menos me descontrolar, o que hoje significa gritar e não bater, mas ainda me incomoda muito. Nessas horas me sinto mal, tanto com L quanto com U. Maravilhoso, Paulo. Eu gostei que a mulher, ela briga com ele de outros cômodos da casa. Isso é a coisa que mais irrita ele. Pois é. O que você acha disso? Porque nesses detalhes, assim, que saem um pouco da rota, que, em geral, a gente tem a lógica toda do funcionamento, né? Ele fala que uma briga besta e recorrente nossa é que ela fala comigo a partir de outros cômodos da casa. Isso me irrita profundamente, quase como um desrespeito e uma agressão que remeto ao que vivi na infância. Uhum. Nossa, eu pensei tanta coisa com essa frase, porque eu achei essa frase muito interessante. Manda. Primeiro, eu vou viajar aqui, né? Mais como escritora do que como estudante de psicanálise. Primeiro, eu pensei que parece que ela tá brigando de outro lugar, então parece que ela tá brigando do passado dele, né? De um cômodo que tá antes da casa. Isso irrita ele, parece que é uma voz vindo lá do passado. Eu pensei Mas isso. o que mais acontece quando a gente tem alguém num outro cômodo falando, narrando alguma coisa? A gente não tá vendo a pessoa. E sem ver a pessoa, o que a gente não percebe? Muito bem. O olhar e o tom dela, a gente pode imaginar que a pessoa tá com uma cara de debochada, desgraçada e não falando. É tipo brigar por WhatsApp, você não vê a intenção 100%. Exatamente. Você não tem aquela corporeidade que vai confirmando que, bom, aquela palavra tem esse acento, aquele sentimento está posto. E você acha que isso atravessa o relato? Ou seja,
essa ideia de que tem uma espécie de distância, de separação, de isolamento dele em relação aos outros. Lembra da cena da biblioteca? Porque ele fala, ela briga comigo de um outro lugar. E a vida inteira dele, esse isolamento, esse bullying, é como se ele tivesse isolado do lugar onde as pessoas estavam. Né? Exato. Você tem uma hipótese de por que ela se sente assim? Fora, né? Distante, isolado. Porque ele teve que controlar a raiva dele a vida inteira, né? Porque ele diz que a raiva começou porque ele sofria muito bullying. E em seguida ela diz, mas eu fazia por merecer o bullying. Ela dá um exemplo. É porque eu não sei se ele já não sofreu bullying porque ele era essa pessoa muito irritada. Não dá para saber muito o que vem primeiro aqui, né? Exato. E, infelizmente, isso acontece muito na experiência do bullying. Como ela fica marcada e, muitas vezes, como ela organiza a potência memorial da pessoa. Ela lembra da sua história como alguém que partiu de uma deprivação, que fazia isso, como se isso compusesse uma espécie de essência. Mas a primeira frase dele é: me chamo Paulo e me sinto único, diferente, para o bem e para o mal. E ele encerra a epopeia com o mal, com L e com U. Para o bem e para o mal. Me sinto mal com L e me sinto mal com U. Ou seja, ele se sente uma pessoa má e ele se sente com mal-estar. Como é que você lê isso? Com mal-estar? Quer dizer, uma pessoa que é má é uma pessoa malvada. Né? Eu pensei o tempo... vai. É uma pessoa, a gente pode dizer assim, cruel. E o mal-estar é a angústia dele. Angústia, ou você pode me dar um nome melhor para isso? Sintoma... Pensa, alguém que é malvado, mas que não é alguém que está vestido de lobo mau e tudo bem, fazendo mal aos outros. É alguém que se sente mal, por quê? Talvez se sinta... Fora, não aceito, não participante, não... Culpado com as suas maldades. Culpado com as suas maldades. Então, eu pensei o tempo inteiro no mal-estar na civilização, porque... Ainda para usar o mal aqui. Porque essa fúria toda que ele tem, essa raiva, faz com que ele sinta que ele não consegue pertencer muito à civilização. Porque ele tem um bicho dentro dele. Esse bicho que vai sair quebrando aqui, que ele fala que ele, enfurecido, foi derrubando todas as carteiras da sala. Então, muito novinho, eu acho que ele pensou, tem uma besta desenfreada dentro de mim, que para eu pertencer à civilização, eu tenho que conter essa besta. Sim. E nisso já tem um mal-estar dele ter que conter, nisso já tem, será que eu sou uma pessoa má? Tá tudo no mal com L e mal com U aqui. Certo, mas se fosse só isso, acho que o relato seria de alguém assim, sou uma panela de pressão. Sim. Sou alguém que gasta quantidades imensas de trabalho me freando. Para me conter. Não é essa a fotografia. Ele faz isso, mas é mais alguém que está às voltas com assim... talvez eu preciso proteger o outro de mim. Eu tenho medo do que eu sou capaz de fazer com o outro. Isso. Tanto que ele fala, eu tenho vontade de bater no meu filho, mas eu controlo, porque eu apanhei muito. Ele fala, hoje em dia eu não bato mais, mas grito muito, e isso me incomoda muito. Tá, ele modula, né? Ele modula. Ele tá às voltas, mas ele deixa isso sair. Uma das últimas frases, eu não queria me irritar assim, muito menos me descontrolar. Você acha que temos quantos motivos para essa força, né? Contrária à irritação? Parece alguém que está assim, agressivo com a própria agressividade. Portanto, está brigando porque mais uma vez fui agressivo e mais uma vez me sinto culpado por isso. E de onde vem isso? Então, essa é uma grande pergunta que eu queria te fazer, porque eu tenho uma agressividade meio descontrolada. E ele começa aqui um pouco culpando o bullying, né? Mas se apresentando pelo bullying, né? Eu sou um sequelado. Eu sou um sequelado. Quase como se ele dissesse...
era para eu ser normal, mas eu sofri tanto bullying que isso mexeu comigo, eu tenho uma raiva contida dentro de mim, como se aos 7 anos ele quisesse ter Uhum. espancado a cara de um moleque de 8 que fez bullying com ele se controlou e ele carregou essa raiva até o dia de hoje. Ele acredita um pouco nessa narrativa. Minha pergunta é se a Com pessoa... um acréscimo. É uma narrativa, é essa aí, mas ela não diz, puxa, isso acontece com muitas pessoas. Ele diz, eu me sinto único e diferente. Essa parte é estranha, porque muita gente é nervosa. E nossa cultura, assim, tem muitos personagens, tem muitas histórias, né? Por que será que ela se sente assim tão... De novo, né? Único e diferente, para o bem e para o mal, significa distante do outro. Né? Diferente do outro. O que eu fico pensando, tem uma frase aqui que ele diz: eu nunca deixei de gostar da escola e nunca deixei de gostar da vida, porque mesmo sofrendo bullying, eu passava tranquilo os recreios na biblioteca com os livros. Uhum. O que me parece aqui é que é a história de uma pessoa que se força a pertencer. Ah, que ele não teria Ele esse não tem, drive na pro verdade, outro, ele não assim. está irritado que a mulher está em outro cômodo, ele está irritado porque ele mora com alguém. Tá. Não, é uma leitura, tá? E aí, por ela estar em outro Uhum. cômodo, é muito interessante pensar incômodo, outro cômodo. Tá? E o incômodo ainda seria dentro do cômodo. Ela está para além do incômodo, ela está no Sim, ex-cômodo. Sim. Mas o que eu fico pensando é que talvez ele fosse um desses caras ermitões que ficaria o dia inteiro lendo na casa dele e não precisaria tomar nenhum remédio contra a fúria dele. Mas como ele se forçou a constituir família, a ter filhos e a ter amigos, a própria situação dessas vozes, dessas pessoas que tiram ele desse lugar de ermitão, irrita ele. Ele talvez tenha ido um pouco contra uma natureza de um cara mais isolado. Talvez ele queira ser isolado e tá culpando o bullying por ter isolado ele. Tá, você tá indo numa direção assim, daquele quadro em que você tem de um lado o homem das cavernas, que é aquele cara que chega em casa do trabalho, quieto, e daí você pergunta, e aí, me conta, e elas, não, estou bem aqui, preciso ficar comigo, e a mulher telepata do outro lado, tentando adivinhar, não, será que é por isso? Foi porque eu fiz alguma coisa O que eu fiz e que esse tal. homem sumiu? Na verdade, ele só tá afim de ficar no silêncio. Só que isso contraria a ideia da irritação, né? O irritado é o cara que não está conseguindo ficar muito consigo mesmo, né? Ele está sensível ao outro, ele está reagindo ao outro, o que concorda com o brigalhão, né? Com, você me provocou, eu vou para cima. Que ela diz desde o começo. O que faz uma criança pequenininha ter tanta... Porque ele diz aqui que criança, ele enfurecido derrubou todas as carteiras da sala, todos da turma e a professora precisaram me conter. Sim. O que faz uma criança Tem uma hipótese no texto. Tem uma hipótese forte no texto e que organiza ele como uma coluna de repetições. E ele disse de uma maneira que às vezes a gente tem isso assim na clínica. A pessoa coloca aquela frase tão verdadeira, tão importante, mas de um jeito que o outro não focaliza aquilo como essencial. Que aquilo passa e você diz, mas é verdade, ele me falou isso, mas eu não consigo... Irrita é a palavra que mais repete. Exatamente. Aqui. Tudo bem, você pode pensar que a mãe dele chamava Rita, mas vamos conter os lacanismos por hora. Tem uma coisa que dita, né? Olha aqui, no início, nossas brigas reativas, eu batia, todos na turma, e daí vem algo assim, eu brigava, mas eu gostava do pessoal. Daí isso eu brigava, se repete, mas eu gostava da escola. Eu gostava da escola. Daí vem uma repetição. Que eu brigava com a minha irmã, mas eu gostava dela. Isso. E daí vem o quê? Eu brigo com meu filho, mas eu... Isso. E o que mais? A mulher. E eu brigo com meu filho e eu tenho medo de que essa briga tenha efeitos e etc. Mas tem um determinado momento em que ele diz, meu pai me batia. Percebeu como a gente perdeu esse momento? Né? Sim. Ele ficou mas nublado na paisagem. Mas o que ele conta é que o pai batia porque ele aprontava na escola.
Mas não é, né? Mas aí, acho que voltamos à tua hipótese, né? Aprontava na escola, o pai batia porque, enfim, é muito... O que vem antes? O bullying ou a esquisitice? O pai bate ou faz para bater, né? Certo. Nunca saberemos. E tudo bem que isso está, assim, ainda bem, né, diminuindo a nossa cultura, mas cada família tem a sua antropologia própria, né? E muitas vezes, quando a gente tem, assim, um pai que bate no filho, a gente já tem sentimentos do tipo ambivalentes, né? Porque não parece ressentido, assim, não, meu pai batia e então eu chegava na classe e descontava. Uhum. Ele poderia ter ido para essa narrativa mais ou menos fácil, mas dá a impressão que não gostava do pai, o pai gostava dele, mas batia. Ou seja, a gente vai para uma linha, bom, de um conceito chamado ambivalência. Eu gosto, mas eu tenho raiva. Eu gosto, mas eu bato. Isso, eu protejo, mas eu bato. Isso. Como que eu faço para suportar que eu amo essa pessoa e eu odeio essa pessoa? E ele não aceita a própria ambivalência e vai para uma agressividade. Acho que ela trabalhou muito e ele chegou a uma solução incrível para essa ambivalência. Olha o que ele diz. Eu sou meio único, meio diferente. Para o bem, para o mal. Ele já começa na ambivalência. Ela consegue, assim, se reconhecer nessa divisão, né? E termina, nessas horas, me sinto mal com ele e mal com o... Ele foi trabalhando a ambivalência, por isso que ele conseguiu controlar, agora ele só grita. Acho que sim. É um relato de alguém que tá em luta com isso, mas que está às voltas com uma intuição de que eu te amo porque eu te odeio e te odeio porque eu te amo. É o apaixobrava. Minha filha, quando era pequenininha, com 2 anos, me deu um tapa na perna. Eu falei, por que você tá me batendo? Ela falou, porque eu sou apaixobrava por você. Apaixobrava? Apaixobrava. Isso é incrível. É incrível. Apaixobrava. Sei. Eu falei, ela me viu conversando com a psicanalista dela e eu falando, ela não tem questões na escola, ela não tem questões com o pai, é só comigo, né? E ela me escutou conversando pequenininha, 2 aans e pouco. E aí ela me deu um tapa à noite e eu falei, Rita, por que você faz isso com a mamãe? Porque eu sou apaixobrava por você. Lacan inventou a palavra, né? Que é o amor-ódio. Amor-ódio. Ela inventou a apaixobrava. Apaixobrava é a tradução perfeita disso pro português, né? E é bonito ver também como aparece o filho, né? Então, o que você acha dessa passagem em que ela diz assim, ela é uma daquelas pessoas que fala sem parar, até sem interlocutor. Eu achei isso aqui muito bom também. Eu me isolo, ele em contrapartida ao jeito dele, né? A minha mulher, ele diz, a minha mulher também sofreu bullying forte, mas lidou de forma muito diferente. Olha aí. Eu me isolo em meus pensamentos, sempre mirabolantes e onipresentes. Já ela é daquelas pessoas que fala sem parar, até sem interlocutor. Onipresentes. Aqui temos uma chave Eu me isolo assim... meus pensamentos sempre onipresentes. É neurose, né? Obsessão. Pensamento que não para. Exato. A cabeça dele não deixa ele quieto. Tipicamente, né? Você diz que a neurose obsessiva é uma doença do pensamento. Em que o pensamento se torna circular, fixo, o pensamento crítico, o pensamento da culpa. Exatamente, né? E são pensamentos onipresentes. Né? Eles nunca dão tregua, eles não cessam. Né? Ele é atormentado por ele mesmo, né? Exatamente. Ele é... Paulo, eu te entendo tanto. Vocês sabem que vocês são uma figura clássica, né? Uma das figuras de sofrimento na antiguidade, né? Que chamava-se o Euton Timorrumenos. Euton Timorrumenos. Euton Timorrumenos, que é aquele que se atormenta a si mesmo. Tem um poema do Baudelaire sobre esse afeto, né? E que está referido a uma tragédia latina em que um filho e um pai brigam.
E o pai dá uma bronca assim muito grande e o filho decide sair de casa. E o pai se corrói de culpa. O pai acha que ele fez a pior coisa da vida. Ele perdeu o filho que ele gostava tanto. E daí o que ele faz com essa atormentação? Ele se emprega como um trabalhador rural, como um escravo na fazenda vizinha. E passa anos se viciando, se punindo, vivendo uma vida de atormentação como forma de amor ao filho. Nossa, que forte. Isso a gente vê os atormentados profissionais, né? Uhum. Acho que aqui a gente Sintoma tem uma... é uma forma de um atormentado profissional causar coisas ao corpo, não? Sim. Porque você falou isso que esse homem se causou em forma profissional, e eu fico pensando o que a gente não se causa em forma de, sei lá, de manias, de dores crônicas. Vamos dizer, todos os sintomas fazem a gente sofrer e podem evoluir para dores, né, conversivas ou somáticas, mas essa ideia do pensamento que atormenta, ela é, assim, um tipo muito regular de sofrimento, né? Porque, vamos pensar, inclusive, como uma certa tradição cristã explorou isso em seu favor, ou para produzir efeitos de engajamento, né? Não pecarás em atos, pensamentos e palavras. Já pensou como isso pode ser enlouquecedor? Nossa, não pode nem pensar. Você não pode nem pensar, né? O autoatormentador, ele usa o antídoto para combater aquele veneno que se transforma num novo veneno e vai se afundando, né? Mas a gente acabou pulando essa parte em que a gente fala da esposa dele, né? Ela fala comigo a partir de outros cômodos e ela fala sem parar, até sem interlocutor. É como funciona a cabeça dele. Yes! Ele casou com o cérebro dele. Ele falou, e ele apresenta a esposa assim, sofremos bullying, estamos juntos e é por nessa... isso que incomoda ela falar de outros cômodos, porque a cabeça dele tá falando do passado. É um problema da atormentação que não tem fora, né? Então, quando eu encontro alguém fora para depositar meus pensamentos e dar carne para esse martírio, isso é um alívio, por um lado, mas, por outro lado, é um reforço desse funcionamento. E ela fala sem parar e sem interlocutor. É maravilhoso. Ele está falando da cabeça dele, a partir de outros cômodos. Sim. Isso me irrita profundamente. Quase como um desrespeito e uma agressão que remete ao que vivi na infância. Olha aí, é como Quando se ele fala agressão que vivi na infância, aqui lembra o pai dele também. Isso, né? Que não está falando comigo. Né? Que é sem interlocutor. Que é sem interlocutor, que é uma pessoa que bate, pessoa que bate ignorou o interlocutor. Eventualmente, né? Eventualmente, supondo isso. Né? Supondo isso na escola, então aí o enigma do derrubar carteiras fica um pouco, pelo menos combina mais com alguém que não está escutando, não tem mais interlocutor. Né? Muito maravilhoso. E o que a gente pode dizer para o Paulo? Que ele está num caminho bom, porque ele já abraçou a ambivalência, né? Na primeira frase do texto e na última, parece que ele faz... E ela tem um caminho, parece assim, que ela está se virando bem com a coisa. Primeiro, porque ele, bom... Não repete com o filho faz que o pai análise, faz né? análise. Cuida do assunto. Segundo, tem uma justa medida de que a questão passa por aqui. E terceiro, que eu acho assim o mais legal, e a gente já falou isso aqui em outros encontros, é o traço de humor. Sim. Isso é uma saída. Salva o obsessivo. Isso é uma saída, sempre, né? Sim. E ele a irritação parece ser aquela irritação de quando ele se leva a sério demais. Mas ela tem esse, né, respiro em que ele é capaz de tirar um pouco de sarro de si mesmo. Sim. Né? Ele tem várias saídas aqui. Muito bom. Paulo, muito obrigada pela sua carta. E para você participar com a sua neurose, a sua mania,
você manda pra gente no desculpaotranstorno@bol.com.br. Valeu, Christian. Valeu, Paulo. Até o próximo programa. Qual?